Também aqui vamos discutir o porquê de orar, né? Em nome de Deus permite misericordioso, na Surah Al-Taha, versículo 14 do livro sagrado ao Corão, Deus diz: adora-me, pois, e observa a oração para celebrar o meu nome, para recordar o meu nome. O mensageiro de Deus também diz que a oração foi estabelecida para a recordação de Allah. Assim como o Imam Ali fala que Deus estabeleceu a fé para a purificação da idolatria. A fé em Deus, o Criador, significa que seu coração está purificado de qualquer outra paixão imensa, senão o seu Criador. E também estabeleceu a oração como transcendência do orgulho. Quando você está orando, você transcende do orgulho próprio, do seu ego maior. Quando você está orando, você é um cara humilde, porque está sem sapato, você está todo purificado e sua única missão ali é glorificar o Senhor. Imam Al-Rida também resume para a gente por que oramos. Então a gente oramos para certificar a divindade de Allah e para negar a existência de algo igual a Ele. Oramos para estar nas mãos do Todo-Poderoso, abraçados com o sentimento de aviltamento, o sentimento de pobreza, submissão, reconhecendo assim o poder dele na nossa vida. Oramos para pedir que nos livre dos pecados que pesam, sem precisar da ajuda de outro ser humano para isto e sem ter arrogância no coração. É na oração que se encontra a humildade, junto com a esperança de que Allah enriqueça a nossa vida terrena e a nossa religião com toda a positividade e bênção possível. É isso que a gente espera da oração, que recarregue as nossas energias e que seja abençoado o nosso dia. É através da ininterrupta menção do seu nome, noite e dia, que o servo previne esquecer o seu mestre e criador. Pois se isto acontecer, vira um arrogante e torna-se um opressor. Porque uma pessoa oprime outra? Porque não tem medo de algo maior que ela. Portanto, é através da recordação de Allah e a permanência nas suas mãos é que prevenimos o cometimento dos pecados, como também nos protegemos dos diversos tipos de corrupção existentes no mundo, né? E agora vemos como a corrupção é fatal. Então, aqui vamos discutir a oração resistente ao Islã, antes do Islã. Temos os seguintes versículos que mostram para a gente como outros profetas que antecederam o profeta Muhammad já eram mandados e já eram ordenados a fazer a oração, a estabelecer a oração. Ó Senhor nosso, estabeleci parte da minha descendência em um vale em culto perto da tua casa sagrada, da tua sagrada casa, para que, ó Senhor nosso, observem a oração, fazer com que os corações de alguns humanos os apreciem e agraciá-los com os frutos, a fim de que te agradeçam. Esse é o profeta Abraão suplicando a Deus que abençoe a sua família e dizendo que ele ensinou a eles a oração. A sua família, a sua mulher e seu filho Ismael, que ficaram naquele vale. E também na Surah Al-Vaca falamos sobre os judeus e de quando exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes: não adoreis senão a Deus, tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados, falai ao próximo com doçura, observai a oração e pagai o zakat. Porém vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre vós. A maioria dos judeus deixaram de lado essa tradição tão importante, que é a oração de verdade, a prática da oração diária. E revelamos a Moisés e ao seu irmão: ergui
os abrigos para o vosso povo no Egito, e fazendo os vossos lábios um templo, observai a oração e anuncia, ó Moisés, boas novas aos fiéis. Também vimos que o profeta Moisés também era ordenado a estabelecer a oração, estabelecer templos e casas de Deus para praticar a oração. Surat Al-Imran, versículo 39, vimos Zacarias. Os anjos o chamaram enquanto rezava no oratório, dizendo-lhe: Deus te anuncia o nascimento de João, que em árabe é Yahya, que corroborará o verbo de Deus, será nobre, casto e um dos profetas virtuosos. Também na Surat Al-Maryam, que fala sobre o profeta Jesus, Jesus fala que fez-me abençoado onde quer que eu esteja, e me encomendou a oração e a paga do zakat enquanto eu viver. Aqui temos, eu já mostrei isso numa aula anterior sobre a benevolência, um diagrama de como os judeus realizam a oração. Isso eu achei num livro chamado Como Orar como um Judeu, a guia para oração do serviço da sinagoga, do seu autor Haim Donim, do ano 1980. O texto anexo a esse diagrama diz o seguinte, que na maioria das congregações contemporâneas, poucas pessoas mantêm a tradição de cair prostrado, de fazer a prostração. Às vezes é apenas o líder da oração e o rabino que fazem isso. Em congregações mais tradicionais, entretanto, alguns fiéis, homens e mulheres, iriam juntar-se ao líder da oração e o rabino no ato de prostrar-se. Em sinagogas israelenses, a prática é mais ampla do que nas sinagogas em outros lugares, já que essa é uma posição ao qual não estamos acostumados. Mesmo eles sendo ensinados a fazer, eles dizem que não são acostumados porque raras vezes eles faziam, né? Aquele que nunca tenha feito isso antes poderia muito bem objetar, mas uma vez realizada a experiência proporciona uma elevação espiritual, né? Porque dizemos que sentimos insegurança e recarregamos nossa energia quando admitimos que somos um ser inferior ao Criador, ao Mestre, ao Altíssimo, quando temos a intenção de prostrar-se diante de Deus, o Altíssimo. Aqueles dispostos a tentar essa forma ritual antiga nas raras ocasiões em que a exigem, poderá adotar o seguinte diagrama do procedimento correto, que seria essa forma aqui. A última foto seria a prostração em si, né? Mas se observarmos desse jeito, vimos que é bem similar à oração islâmica, né? Então, o mérito da oração, o benefício de orar. O mensageiro de Deus diz que a oração é a luz do crente e também é uma luz de Deus para o crente, né? A oração do ser humano provoca uma luz no seu coração, pois quem quiser que ilumine o seu coração. Iluminação também tem a ver com purificação. Para todas as coisas há enfeite. E o enfeite da religião islâmica são as 5 orações. A beleza da religião islâmica são as 5 orações. O diferencial da religião islâmica são as suas 5 orações. E para tudo há uma base. E a base do crente são as 5 orações. E para tudo há uma lâmpada. E a lâmpada do coração do crente são as 5 orações. O mensageiro de Deus também diz que a oração é um dos pilares da religião, agrada ao Senhor, ao Altíssimo, e é da tradição dos profetas, como acabamos de ver. Deus, o Altíssimo, disse: dividi a oração entre mim e meu servo, e meu servo terá o que pedir. Se esse dizer, louvado seja Deus, Senhor do Universo, dirá o Senhor: meu servo me há louvado. E se ele disser, o clemente, o misericordioso, dirá o Senhor o Altíssimo: meu servo me elogiou. E se este dizer, soberano do dia do juízo final, dirá o Senhor: meu servo me glorificou. E se este dizer,
guia-nos à senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Dirá o Senhor: isto é para meu servo, este foi o pedido do meu servo, e ele terá o que pediu. Então vimos que isso foi a Surata Al-Fatiha, a Surata da abertura. Então imagine todo o processo da oração, com todos os atos, como Deus vai estar proporcionando para a gente tantas bênçãos e tanta energia positiva na nossa vida. E na aula que vem vamos discutir esses tópicos. Muito obrigado por assistirem minha aula. E estão sempre bem-vindos. Obrigado, E até semana que vem.